Então, irmãos, antes de nós falarmos um pouquinho acerca da ética cristã, eu trouxe para nós uma passagem que é justamente ela que vai refletir o motivo pelo qual estamos aqui hoje, estudando, do terceiro Conebi, todos vocês se capacitando ainda mais para trabalhar como professores da EBD. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Essa passagem reflete exatamente aquilo que nós precisamos refletir na nossa prática cristã no mundo digital. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Somos cartas vivas para que outros leiam e interpretem a nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que não é fácil estar neste mundo sendo cristãos. Fernanda vai me dar um apoio aí, Fernanda maravilhosa, muito obrigada, Fernanda. E antes de falarmos em ética cristã, a gente precisa entender o que é ética. A ética, ela vem lá da antiga Grécia. Embora Sócrates e Platão já tivessem trazido as virtudes do homem como uma perspectiva da ética, foi só Aristóteles, no século IV a.C., que de fato trouxe a ética para o campo do conhecimento. Em que contexto? No contexto de pensar o indivíduo, os seus relacionamentos, as virtudes que levariam a uma boa convivência e uma vida boa. Então, a ética, queridos, ela tem duas perspectivas: a perspectiva do caráter e do hábito. Ethos, enquanto caráter, é aquilo que eu sou, os meus valores, aquilo que me constrói enquanto sujeito. E no contexto de hábito, é aquilo que eu faço, aquilo que me coloca enquanto relacionamento na sociedade. Então, ética, na perspectiva grega, na dimensão do caráter e na dimensão do hábito. São os meus valores, é como eu me comporto, é como eu me apresento na sociedade. E ela tem algumas funções na sociedade, A função de orientar o comportamento, e aí, diante de uma ocorrência, como eu devo me comportar, a ética vai nos dar esse parâmetro. Também de regular a convivência, porque a partir do momento em que eu me oriento com alguns parâmetros, eu consigo conviver na sociedade de uma maneira harmoniosa. Função crítica, porque a partir da dimensão crítica, eu consigo ter uma perspectiva a respeito de como aquela ocorrência pode impactar a vida dos outros, Para que eu possa também fazer uma análise das minhas ações e das ações do outro, em termos de justiça, Em termos de práticas que podem levar a desequilíbrios e desigualdades. E a dimensão formativa, que é a partir dela que eu consigo construir pessoalmente a minha vivência, o meu ser, o meu sujeito, construir os meus valores e a minha consciência. É importante que a gente pense que a gente também atualmente discute ética. No mundo contemporâneo existe um filósofo polonês, Zygmunt Bauman, que trata as dificuldades de se posicionar eticamente numa sociedade que ele chama de líquida, que as relações, elas têm uma fluidez muito rápida, muito célere, as pessoas não se relacionam, e aí Bauman faz uma reflexão a respeito disso, como manter uma postura ética numa sociedade em que as pessoas não dialogam, não conversam, não interagem, elas passam umas pelas outras, os sentimentos são fluidos, os sentimentos e as ocorrências e as ações e as vivências, elas todas acontecem de maneira líquida. Então, a ética, ela vem tentando responder para a gente, como eu devo agir? Como? É isso que a gente vai tentar hoje refletir. Não tem resposta pronta. Nós temos um embasamento, a nossa perspectiva cristã, mas a gente vai refletir a respeito dessa pergunta, como devemos agir? O
que é esse mundo digital? Primeiro a gente fala do que é ética, agora do que é esse mundo digital, para depois falar da nossa ética cristã nesse mundo. O mundo digital não está longe não, queridos. O mundo digital não é aquele uso de dispositivo, é um celular, é um computador, não. O mundo digital é onde acontecem as nossas interações. Independente da nossa idade ou proficiência com os aparelhos tecnológicos, todos nós estamos imbricados diariamente com o mundo digital. Seja numa mensagem de WhatsApp, seja numa imagem que você compartilha numa rede social, seja numa troca ou numa ligação que você faz online, o mundo digital está o tempo todo ali junto conosco. E aí, a gente é chamado a viver nesse ambiente que não pode ser considerado neutro, porque um erro muito grande que nós cristãos não podemos cometer é entender que esse é o mundo real e esse aqui é o mundo digital, e aqui eu posso ser quem eu quiser, aqui eu tenho um controle, aqui não. A gente costuma ter alguns panótipos, a família, a gente pode entender até Deus como um grande panótipo, né? É alguém que eu não sei onde está, mas está me vigiando. Algumas pessoas entendem Deus dessa forma. É um pai que vigia, um pai que vai punir se você cometer um erro. Essa ideia do panótipo, ele vem daquelas prisões americanas, que tem aquelas torres, elas têm a vigilância do sentinela, e aí os prisioneiros que estão no pátio, eles não fogem, porque eles acham que estão sendo vigiados. Essa é a ideia do panótipo. E algumas pessoas entendem Deus como esse panótipo. Tem pessoas que entendem que a família é um grande panótipo. Olha, enquanto meu pai estiver vivo, eu vou ter uma conduta. Papai do céu levou, agora eu tenho uma conduta diferente, como eu sempre quis ser. Esse é o mundo real para algumas pessoas. E algumas pessoas acham que esse mundo aqui, é um mundo sem regra, anonimizado. Na verdade não é, né, queridos? A gente sabe que o digital é esse mundo em que a gente interage, é esse mundo relacional que a gente media por tecnologias. Ele atravessa e integra a nossa vida. E é justamente por isso que, se ele integra a nossa vida, se há interação, ele não é neutro. Ou seja, temos que ser quem somos. Não podemos nos travestir de uma outra cara ou uma outra pessoa anônima para sermos quem a gente quiser ser no mundo digital. Porque nós estaríamos agindo com hipocrisia, mentindo, tudo aquilo que nós cristãos sabemos que não reflete nem a imagem, semelhança, nem a vontade do nosso Pai. E aí os desafios são, no mundo digital, nós somos desafiados todos os dias à permanência. Tudo que é publicado online, tudo que está disposto nas redes, ou no WhatsApp, ou numa mensagem, tendem à permanência, ou uma longevidade. Você publica uma opinião ali, se alguém capturou essa opinião, aquilo tende a persistir. Outra coisa é escala e viralidade. Você manda uma mensagem, daqui a pouco essa mensagem toma uma dimensão que você nem imagina. Quantos de nós já ouviu alguma pessoa falar assim, nossa, eu nem imaginei que isso que eu fosse postar ganharia tamanha visibilidade? É porque é viral. Anonimato, desinibição, aquilo que a gente acabou de falar. Eu me escondo no anônimo, no IP, numa identificação, eu crio um perfil falso, e daí eu posso me esconder atrás das telas. Às vezes eu nem crio um perfil falso, eu mesma falo o que eu quero, atrás da tela, ninguém está ali para ver, ninguém está ali para me responder, eu não vou ser confrontado, não é isso? A influência algorítmica, isso é muito importante, porque a gente sabe que os algoritmos, eles sustentam os nossos discursos, porque à medida que você procura no mundo digital por uma informação, essa informação começa a ser entregue para você, porque sabe-se que é aquilo que você quer ouvir, de uma forma volumosa, e aí você acha que você está certo, afinal, está vendo aqui no Instagram, todo mundo está dizendo a mesma coisa, afinal, quando eu acesso ao Google, para fazer uma pesquisa, tudo que eu quero está ali, muito fácil para mim, ou seja, essa influência. Então eu acho que eu sou o único no mundo, dizem, né, que eu sou
que todo o meu pensamento é o pensamento unânime, né? Ninguém é contra mim. Então, quando alguém fala contra aquilo que eu acredito, uma vez que eu estou sendo alimentada só por aquilo que eu acredito lá nos algoritmos, eu vou dizer, essa pessoa é totalmente sem noção, olha que ignorância, não está vendo o que está acontecendo no mundo? Queridos, só está acontecendo no mundo, naquela sua visão, porque os algoritmos alimentam você só disso, mas o mundo não é só aquilo que você gosta de ouvir ou ver, né? E a privacidade de dados, a gente navega no mundo digital e os nossos dados vão sendo coletados de forma massiva, de modo que a gente não tem mais privacidade, não tem mais segurança, a nossa vontade não é autônoma. Certamente vocês assistiram ontem a palestra do pastor Henrique, e na palestra dele ele falou de autonomia, ele falou que os algoritmos, eles tiram a nossa autonomia. E foi uma fala muito embasada também, que a professora doutora Márcia levou à primeira igreja batista da Praia da Costa, na oportunidade de janeiro, quando fizemos um seminário de verão, tal qual o modelo que vocês fazem. A professora doutora Márcia levou para nós também essa informação muito qualificada por estatísticas e dados. Nós não temos autonomia no mundo digital, queridos. Por quê? Porque os nossos dados são lançados, sabe-se lá onde, e eles alimentam todo o percurso que a gente vai viver no mundo digital. E temos que ter cuidado, porque são desafios éticos. Por que eu digo que são desafios éticos? Porque os nossos valores, as nossas vivências, as ocorrências sobre as quais nós vamos apontar os nossos valores, vão estar sendo desafiadas o tempo todo. E aí entra o que a gente veio falar. A gente já falou de ética, já falou de mundo digital, e agora a ética cristã no mundo digital. A gente tem uma série de autores maravilhosos que tratam a ética cristã. Nós escolhemos um autor que a gente leu já há muitos anos e releu agora, em algumas partes da obra dele, o pastor Norman Geisel. Esse pastor americano, ele traz uma obra, numa primeira edição, na década de 80, e o livro dele é Ética Cristã, opções e questões contemporâneas. Essa é a segunda edição, que foi revista em 2010. Ele escreveu a primeira edição na década de 80, mais de 35 anos depois ele vai escrever a sua segunda edição, ele já é falecido, também faleceu mais recentemente. E esse autor, ele traz uma perspectiva de ética cristã muito interessante. Ele traz 6 abordagens da perspectiva ética. Antinomia, enfim. E a que ele se afilia é a do absolutismo qualificado. E é a respeito disso que a gente vai falar hoje, da ética na perspectiva do absolutismo qualificado. E quando a gente fala em absolutismo, praticamente dá uma coisa assim, né, um comichão. Como assim absoluto? A palavra de Deus é absoluta. A referência que nós cristãos temos que ter da ética é a palavra. Então ela é absoluta. E por que ele qualifica essa palavra? Porque algumas vezes nós temos alguns conflitos naquela ocorrência de posicionamentos. E aí a gente precisa dar uma qualificação para o maior dos valores, que é o amor. E é por isso que esse autor traz esse absolutismo, e ele diz que ele é qualificado. Qualificado porque se a gente estiver de frente de uma ocorrência que nós temos que decidir, e alguns princípios bíblicos estão ali naquela ocorrência, e a gente faz uma leitura de cada um deles, qual vai prevalecer? Sempre o maior amor. E aí a gente tem o sistema de a ética cristã, e essa frase aí é minha. A ética cristã é um sistema de valores e modo de vida fundamentado na palavra de Deus. Não é apenas normativa, mas ela é ontológica, prática e relacional. Quem somos, como vivemos e como impactamos os outros e o mundo. Queridos, porque eu digo que ela não é apenas normativa? Porque ela é normativa. Como assim, Roberta? A ética é normativa, é regra, é obrigatório? Sim. A palavra de Deus não é opção.
Orientar as nossas práticas pela palavra de Deus não é uma opção, é regra, é norma, temos que seguir. Mas além disso, ela não é só regra, é uma forma de mostrar quem nós somos nesse mundo que a gente vivencia. E eu costumo dizer para as pessoas que convivem comigo: você está surpreso com o que desse mundo, querido? O Senhor Jesus já nos disse que nós viveríamos esses tempos. O que não nos afasta da necessidade de orarmos, de estarmos no pó, colocarmos o nosso rosto no pó, pedindo misericórdia. Mas nós não podemos nos espantar com as ocorrências deste mundo. Elas estão todas escritas num livro de mais de 2000 anos, só do tempo de Jesus, né? Então a gente, enquanto quem somos, na perspectiva ética cristã ontológica, é a identidade. Quem somos? Qual a sua identidade? Eu sou filha do rei. Eu sou filha daquele a quem carrego o nome. Eu tenho uma identidade, essa identidade me faz refletir a vontade dele. Então nós somos, eu sou a Roberta, mas onde quer que eu esteja, eu sou filha do rei. Isso me faz ter uma identidade muito maior do que ser uma professora do IFES, muito maior do que ser a mãe da Ana, do Francisco, do Vinícius, que ser esposa do Sandro, do que ser membro da Igreja Batista da Praia da Costa. Eu sou filha do rei. E onde eu vou, as pessoas vão me olhar com essa identidade. E lembra que eu falei para vocês de Hebreus? Vai ter uma nuvem de testemunhas querendo saber se aquela identidade está sendo refletida, se a vontade de Deus na minha vida está sendo refletida. Não é fácil, irmãos, porque muitas vezes a gente erra, porque nós somos falhos, pecadores. Paulo diz, nós somos os piores. Só que a gente precisa sempre se voltar à imagem e semelhança lá de Gênesis. Em Gênesis 1, texto que a gente conhece muito, né? A gente foi criado à imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E lá no 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então essa é a nossa identidade. Quem somos? Filhos de Deus. Por favor, volta, Fernanda. Como vivemos? O nosso comportamento. Como é que o nosso comportamento vai refletir a nossa identidade? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que viver como Deus gostaria que eu vivesse e como Jesus viveu. Lá em Gálatas 5, 22, né? 22, 23, Gálatas, eu estou em Efésios, Gálatas 5. 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Então, como vivemos? A perspectiva ética prática, como Jesus viveu, como Deus quer que vivamos, exalando o bom perfume, exalando o fruto do Espírito na nossa vida. Na perspectiva relacional, como impactamos as pessoas e o mundo a partir da nossa vivência. Nós somos sal da terra e luz do mundo, somos cartas lidas, temos que impactar com a nossa vivência este mundo. Lá em Mateus 5, 13 a 16, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia o colocam abaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Percebam, irmãos, que as palavras de Mateus diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós não podemos ser cristãos no domingo, não sei quais os dias de culto aqui, mas no culto de quinta-feira, lá na nossa igreja, ou no culto de jovens no sábado, no culto de adolescentes na sexta-feira. Nós somos cristãos todos os dias, 24 horas. Temos que ser cristãos à porta da igreja para fora. E muitas vezes esse impacto na vida dos outros nesse mundo não é fácil, porque muitas vezes a gente é ridicularizado. Estamos vivendo num mundo que ridiculariza o cristão. E se esse cristão for evangélico, então, aí é que ele é ridicularizado. Mas temos que manter o impacto na vida das pessoas a partir da nossa vida, que não é fácil. Então, a identidade cristã, ela tem que ser refletida no mundo digital, naquele ambiente que a gente falou há pouco, que é um ambiente de interações e vivências e convivências. Para o cristão, a vida online não é uma realidade paralela, mas uma extensão da identidade de Cristo. Se o mundo digital é o mundo que eu hoje vou conviver para além desse mundo real, além da igreja, da família, da escola, do trabalho, o mundo digital é um mundo de vivências. Quantos de nós tem um monte de amigos, seguidor na rede social? Pessoas que a gente não vê no dia a dia. E algumas vezes a gente segue pessoas e quando as encontra, nem cumprimenta. Isso é triste, irmãos. É triste a gente pensar num cristão que tem que amar, que tem que acolher, que tem dezenas e centenas de amigos na rede social, mas que não acolhe um vizinho, que ele claramente vê que está triste, que está num processo de depressão, que se afasta dos problemas para não se contaminar com os problemas, e a gente faz isso. Eu faço, você faz também. Porque nós somos falhos, somos pecadores. A gente precisa identificar e nos voltar e dizer: Senhor, perdoa, Pai. Me ajuda a ser diferente. Assim como somos sal da terra e luz do mundo, nosso legado digital deve refletir essa verdade. E eu não estou aqui defendendo que a sua rede social seja um púlpito constante, que seja só para você publicar as pregações do pastor Joel, o tempo todo os cultos da sua igreja, que você não se mostre ali. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Eu estou defendendo que reflita a vontade de Deus. Nós vamos falar de algumas coisas difíceis hoje, a respeito de posicionamentos. Nós vivemos um ano que está cheio de desafio aí. O pastor Norman, no livro dele, quando ele trata da ética cristã, ele traz os temas à época, que eram temas que ele entendia que eram questões polêmicas, como aborto, como homossexualismo, como guerra. Ele traz, na segunda parte do livro dele, vários temas daquela época, em 2010, temas sociais que ele entendia que eram problemáticos. E no tempo de fake news, e no tempo de política, de posicionamento, o que faremos? A gente podia ter vindo aqui, pastor Joel, e voltado para casa, só passando uma mensagem da teoria. Mas eu aceitei o desafio do Senhor, porque eu coloquei o meu joelho no chão e falei: Senhor, fala. E o Senhor falou para eu falar inclusive a respeito de posicionamento nesse tempo que nós vamos viver esse ano na política. Não é fácil não, hein, irmãos? Segura essa, hein? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Fernanda vai chegar comigo lá. Fernanda, não passa o slide rápido só para chegar lá não, hein? Tem que seguir a ordem, Fernanda, porque Fernanda está louco para saber o que eu vou falar a respeito disso. Vamos lá, Fernanda, por favor. Então, o cristão no mundo digital, ele tem 3 pilares: testemunho, comunicação e cuidado com o outro. Grava isso, irmão. Testemunho, comunicação, cuidado com o outro. Testemunho, viver valores em post e compartilhá-los. Você precisa comunicar o que você vive. Você não pode ser um cristão na igreja e na hora do seu mundo digital, da sua rede, do seu WhatsApp,
Mas Roberta, tem lá o Pedro, o que dizer do Pedro? Mas Pedro foi advertido por Jesus quanto ao comportamento. Então nós não podemos simplesmente tomar Pedro como espelho e sair dando o quê? Metralhando todo mundo aí que não pensa como nós. Então o testemunho da gente é: a minha vida reflete a luz do meu Senhor Jesus, a vontade dele na minha vida. E não estou falando aqui que é fácil para mim não, porque às vezes é difícil para caramba. Comunicação, proclamar a fé com discernimento. Irmãos, a gente precisa entender o tempo de cada coisa e a forma de falar cada coisa. Quando estamos entre os irmãos, existem temas muito mais fáceis de abordar. Mas quando a gente está no mundo, esse mesmo mundo que Jesus disse que odeia a Ele e que vai nos odiar também, porque a gente é cristão, tem temas que são sensíveis. Então a gente tem que ter discernimento ao comunicar esses temas, jamais perdendo com foco naquilo que Jesus espera de nós, mas temos que ter discernimento. E cuidado com o outro, sempre, queridos. Essa passagem de Filipenses 2,4 mostra para a gente que a gente precisa olhar o outro com os olhos de amor, que a gente precisa cuidar do outro em primeiro lugar, construindo ponte. O cristão é um construtor de pontes entre Jesus e esse mundo que está perdido, por favor. E aí a gente forma discípulo em todos os espaços. Mateus 28:19, a grande comissão: ide fazer discípulos em todas as nações. Onde é que são os confins da terra hoje? Pode ser lá na sua casa, quando você resolve publicar alguma coisa, compartilhar, comentar, curtir. Você vai chegar lá nos confins da terra. Gente, isso é tão interessante que Jesus volta quando todo mundo ouvir falar dele, né? Cada vez está mais fácil, todo mundo ouça falar de Jesus, né? Que a rede social está levando, e o mundo digital está levando a palavra até os confins da terra. E a grande comissão é que nós devamos ir e fazer discípulos. E aí fica parecendo, quando a gente ouve, ide fazer discípulos, fica parecendo que é para a gente ir para algum espaço geográfico diferente desse aqui, né? Que é para a gente ser um missionário em outro lugar. Essa igreja também é uma igreja missionária, glórias a Deus por isso. Mas a gente pode fazer missão em qualquer lugar. A gente pode fazer missão na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente digital. A gente pode fazer discípulos e se comportar como um discípulo em qualquer um desses espaços. Então o discipulado hoje, ser discípulo e fazer discípulo, começa na sua casa, na sua família. Como você lida com os problemas? Todos nós temos problemas. E pastor, como Satanás gosta de brincar, de aborrecer a gente quando a gente tem um propósito muito lindo para Deus, né? Quando conversei com a Márcia, ela me pediu indicação para alguém para trabalhar hoje esse tema com vocês, porque é um tema que eu abordo na minha vida secular também, as perspectivas éticas. A gente pensou em alguns nomes e ela disse assim: por que não vai você? Né? Eu não me coloquei inicialmente à disposição. Falei, tá, pode ser, né? Então vamos. E aí, como tem um tempo já isso passou, e aí na última semana eu falei: Senhor, é o tempo da gente preparar o que o Senhor quer falar com aquele povo, com o povo da internet, e com todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, e a gente nem tem noção da dimensão. Eu falei: Senhor, me esvazia e enche a minha vida da Tua presença, fala aquele povo, Senhor, é o Teu povo, eu sou ferramenta Tua, instrumento Teu. E a partir do momento que eu botei meu joelho no chão na semana passada para pedir a Deus para Ele falar o que era para eu dizer, Satanás só arruma um monte de problema para mim na família, bobagem, coisa boba, qualquer coisinha era motivo para me aborrecer. E eu falei: eu sei quem que é que está fazendo isso. É assim sempre que o Senhor quer usar a gente, é assim sempre. Já tive outras experiências. Você está com uma pessoa no mundo ali com um problema familiar, conjugal, aí a pessoa vai até você e conta, né, o problema que ela está, para você
Pronto, aí você vai, fala da palavra do Senhor, fala tudo que está no teu coração, que você sabe em relação ao casamento, de tanto curso que você faz da educação, casamento segundo o coração de Deus, enfim. O que acontece? É batata. Você não é nada daqui, você perde a graça, irmão. Porque aí seu marido fala uma coisa e você, não é? Porque Satanás é assim. Mas ele está amarrado e está derrotado em nome de Jesus. E aí Deus vai falar o que para a gente? Na família, a forma como a gente lida com os conflitos vai refletir a vontade dele. A gente erra. Mas a gente tem que ter dignidade e pedir perdão. E quando a gente pede perdão, acaba o laço. Então, uma das formas da gente fazer discípulo é dentro de casa. Eu tenho 3 filhos, como falei para vocês, e a mais velha é essa menina linda que está aqui, a Ana Clara, de 18 anos, que está me acompanhando. Meu marido não pôde me acompanhar porque ele está com um dos nossos filhos, o Francisco, que é uma criança com TEA, de nível de suporte 3, e ele não teria muita facilidade de ficar nesse ambiente, ele ficaria agitado, então ele está com o Francisco. Mas se eu subir nesse púlpito para falar alguma coisa diferente do que eu sou, tem testemunha. Aqui quem me conhece é a Márcia, me conhece no ambiente de trabalho. A minha filha que me conhece no ambiente familiar. Se a gente sobe aqui e desonra a palavra do Senhor, o peso é muito grande, irmãos. Eu fico imaginando, pastor, que não é uma vida de pastor, uma vida conjugal de um pastor. É muito difícil. É muito difícil, irmãos. Tem um peso muito grande desonrar a palavra de Deus com as nossas atitudes, naquele lugar ali de discipulado muito importante que é a família. Também no trabalho. Se no trabalho eu me comporto com jeitinho, com grosseria, tudo eu quero me dar bem, eu não contribuo com ninguém, eu sou egoísta, tudo é só no meu favor, falo mal dos colegas pelo corredor, eu não estou testemunhando, eu não estou vivendo a ética cristã. Lembra do contexto? São os meus valores, mas é a minha forma de viver. Então, ainda que eu, de vez em quando, caia na esparrela de dar uma faladinha de um coleguinha aqui, outro ali, porque a gente fala, às vezes o coleguinha também provoca, é difícil. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Senhor, perdoa. E tem que ir lá com o coleguinha e resolver o problema. Tem que ir lá no coleguinha e falar, olha, me perdoa. Eu realmente não concordei com a postura que você adotou, acabei compartilhando dessa minha insatisfação, é aquele eufemismo para fofoca, né? Compartilhei da minha insatisfação com outro colega, mas eu estou aqui para te pedir perdão. E acontece, irmãos, acontece, porque nós somos falhos. E no ambiente digital, esse espaço em que a gente exerce uma influência que a gente não tem noção. Lembra que você vai aceitando todo mundo que pede para te seguir? Que você vai seguindo todo mundo? É a quantidade de influência que você quer ter. Você tem como amigos, numa rede social, pessoas que você nem convive. Só que toda vez que você comunica na rede social, essa pessoa está sendo influenciada por você. E aí ela tem outros amigos, amigos dos amigos, lembra? Os amigos dos amigos dos amigos. Daqui a pouco aquilo que você pensa está em um lugar que você não tem nem noção, nos confins da terra. Né, Fernanda? Então, como a gente vai fazer discipulado digital? Ser discípulo na família, em casa, no mundo digital. E como é que a gente vai fazer isso no mundo digital? Basicamente, as igrejas têm adotado 4 formas de fazer discipulado no ambiente digital. A primeira delas, o estudo bíblico, o ensino, a partir de grupos, pequenos grupos que compartilham. Existem até alguns pastores que diariamente têm horários em que eles fazem uma mensagem, um devocional, e aí todo dia compartilham com o grupo. Tem lá no YouTube também, alguns pastores, diariamente, lá 10 minutinhos, ele posta lá um devocional. É um estudo bíblico, é um ensino. Também a partir de comunhão e suporte, é um espaço menor de pessoas que se conhecem, como um fórum, uma chamada de vídeo. Vocês também devem ter aqui pequenos grupos, né? Ou células. E essas células têm grupos de WhatsApp, são pessoas que falam de si, pedem oração por motivos específicos, expõem a sua vida na rede social. Tem quem peça oração para um filho passar no vestibular, mas tem quem peça oração, meu casamento precisa ser sustentado, gente, eu vou me separar, me ajuda que eu não estou aguentando, me sustenta em oração.
Você imagina se no mundo digital, numa rede social, no WhatsApp, você ouve um pedido desse de um irmão. Olha o tamanho da responsabilidade. Gente, eu tenho tanta preocupação quando alguém me pede oração, eu tenho medo de esquecer, aí eu anoto na agenda, porque quando alguém pede oração e você aceita que vai orar por aquela pessoa, Senhor, é muita responsabilidade. Isso acontece comigo sempre. Aí, Roberta, ora por mim, porque eu estou com um problema, eu não vou compartilhar com você não, mas pede ao Senhor para me dar discernimento. Aí eu na hora vou na agenda e anoto, orar por fulano, porque no nosso dia a dia é tão corrido, gente, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha, a gente serve a igreja, a gente tem um monte de demanda. Aí na hora que você vai conversar com o pai, que você relaxa, é tão gostosa aquela conversa, você não pode esquecer, eu anoto lá, vamos orar, e começo a orar. Mentoria em pequenos grupos, facilita a conexão. A última vez que participei de um pequeno grupo motivado agora foi a mentoria do lar, com uma irmã da nossa igreja, maravilhosa, irmãs, maravilhosa. Mulheres têm que fazer esse curso de mentoria, maravilhoso. A gente é enfrentada com algumas questões, ainda mais a gente, eu não sei se é o perfil da maioria de vocês, mas aquela mulher que foi convidada a estar no mercado de trabalho, que trabalha pra caramba, que estuda, que tem um monte de filho, tem hora que a gente tem que voltar os olhos para aquilo que Deus colocou a gente como função principal, e não é fácil, porque a gente sempre tem aquela desculpa, trabalho demais, não tenho tempo, aí a sua casa não está organizada, vira um peso arrumar a tua casa, vira um peso cuidar dos teus filhos, vira um peso ajeitar as coisas. Recentemente eu tenho experimentado uma etapa da minha vida muito interessante, que eu nunca vivenciei. Eu sempre tive uma pessoa que me ajudava com as atividades da casa, porque eu sempre trabalhei em 2, 3 turnos, e agora recentemente, desde o ano passado, essa experiência tem sido eu cuidar. E como tem sido bom. É cansativo, tem hora que eu estou muito cansada, mas como tem sido bom. Passar a roupa do marido, sabe, pastor, e ficar, glória a Deus, tem um marido, Senhor, para passar essa camisa social. Só que eu dei uma dica a ele, né, irmãos? Falei, olha, meu bem, se você for comprar a roupa, compra aquele tecidinho que não amassa. Ajuda também, né? Ajuda a irmã. A gente cuidar do que é nosso, cuidar da nossa casa é um ato de amor. É um ato de amor com o cônjuge, com os filhos, e é claro que todo mundo contribui, porque não é uma tarefa só minha, né? Mas é isso. Pequeno grupo, mentoria, a gente precisa ajudar umas às outras, uns aos outros, somos irmãos em Cristo. Missão e evangelismo, utilizar a mídia social para evangelizar, dar testemunho. Por que não, irmãos? A gente às vezes não quer se expor com medo de ser ridicularizado. Eu trabalho num ambiente, queridos, que é um ambiente muito opressor. Lá só tem gente maravilhosa, mas só tem doutor, pós-doutor. Aí quanto mais a gente sabe do conhecimento secular, mais a gente acha que é autossuficiente, irmãos. E isso é uma verdade, e é uma pena. E a gente sofre. É um ambiente que as pessoas são autossuficientes. Não precisam de Jesus. É um percentual altíssimo de pessoas que não entendem o que é você estar prostrado e você fazer a vontade de Deus. Tudo ganha uma proporção muito grande. Todos os temas que a gente vê no mundo secular, que trazem questões para os cristãos, todos eles juntos estão no ambiente que eu trabalho. Todos eles juntos. Não só eu trabalho, mas também a minha irmã ali, a Márcia. E de vez em quando a gente dialoga a respeito disso, como é difícil. Tem outros irmãos que, como nós, também se sentem ridicularizados mesmo. Eu já ouvi, nossa, você é uma mulher tão inteligente, você dá dinheiro para o pastor? Me responde isso. Olha que triste. Não entendem o mandamento do Senhor. Não entendem a ordenança, não entendem que tudo é do Senhor, nada é meu. Eu só administro para a honra e glória dele. E sabem, eu vou dar um testemunho particular aqui a respeito disso. Eu já tive um tempo, no início da minha caminhada com o Senhor, que eu era de uma igreja grande, a primeira igreja de Vitória, na época do pastor Oliveira Araújo,
que faleceu, e eu achava aquela igreja tão pomposa, tão grande, e a minha vida financeira era tão difícil, sabe, pastor? Eu trabalhava em 2 faculdades, eu era advogada, trabalhava, e difícil ganhar dinheiro, e eu falava assim, Senhor, o Senhor sabe que meu dinheiro é honesto, o Senhor sabe que eu não gasto com nada, não, Senhor, não é nada, eu não uso droga, nem bebo, Senhor, meu dinheiro é digno, mas aquela igreja não precisa, Senhor. E aí eu não entregava o dízimo, não devolvia ao Senhor. Eu só fazia as ofertas, quando tinha missões. Sabe que eu sentia a necessidade do meu coração queimar por aquela causa, para apresentar o dinheiro ao Senhor, à igreja, para ajudar a igreja. E foi o tempo mais difícil da minha vida, em termos financeiros. Isso durou uns 3, 4 anos. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele me alcançou e me fez entender que nada é meu, nada é seu, é tudo dele, por ele, para ele. E a partir daquele momento, nunca mais eu tive angústia nenhuma financeira. Aí você fala, mas é porque você passou a ganhar mais. Não, eu tive tempo que eu ganhei muito menos, mas nada me faltou, e eu falava assim, Senhor, como é que o Senhor fez isso? Como é que o Senhor fez isso, Senhor? E eu faço isso até hoje. Todos os meus desafios nessa área da vida, eu falo, Senhor, está entregue, o Senhor vai abrir todas as portas, e não é irresponsabilidade, porque eu sou muito responsável, mas é confiar, e a gente consegue fazer isso através dos testemunhos. Então o seu mundo digital precisa estar imerso dessas questões, quem você é nessa sociedade, sem medo de ser ridicularizado. Você continua sendo aquele profissional, aquele vizinho, você continua sendo essa pessoa, mas as pessoas vão olhar para você e falar, ela é diferente, ele é diferente. As pessoas que estão afastadas, ou que ainda não conhecem a Jesus, olham para a gente e falam, tem diferença ali. E no mundo digital isso acontece, também acontece, porque é um lugar relacional. Vamos, Fernanda. Como é que a gente se posiciona? E aí começa a brincadeira, começamos a gente falar aqui das questões de enfrentamento. Será que o cristão deve falar? Será que o cristão não deve falar? Questões polêmicas não, Roberta, não vamos entrar em questões polêmicas. Será que a gente tem que se posicionar de forma neutra? A questão não é falar ou não falar, queridos, é como, quando e com que propósito falar. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A gente está no mundo, a gente vivencia as questões seculares, elas influenciam a nossa vida. Quem dera se a nossa vida fosse imersa só entre irmãos, que nossos valores e o da sociedade fossem só os valores que a gente prega, que a gente vive, que a gente vê multiplicados nos nossos irmãos, mas não é assim. Então, como é que a gente vai se posicionar diante do mundo? Com discernimento, intenção, forma e responsabilidade relacional. Com discernimento, porque a gente não pode reproduzir padrões automáticos nas redes. Vamos ler o que diz em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós estamos no mundo, mas não vamos agir como o mundo, vamos ter discernimento para não reproduzir nas redes e no mundo digital o que está sendo produzido, ainda que a gente concorde, irmãos. Deus não nos chamou para concordar, Deus nos chamou para obedecer. Além de discernimento, nós temos que ter a intenção correta de edificar e não de vencer debates. Em Efésios 4, 29, vamos dizer o que a palavra nos recomenda. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de quem transmita graça aos que a ouvem. O que você vai postar e comunicar edifica? Como é que a gente vai se posicionar? A forma, jamais refletir o que não é
característica de Deus. Um cristão não pode ser agressivo, não pode ser preconceituoso, não pode constranger as pessoas, discriminar as pessoas. Jesus não fez isso, ao contrário. Os fariseus o condenaram porque ele se misturava com essa gente. Ele escandalizava ao se misturar com essas pessoas. Em Colossenses 4:6, a gente tem a recomendação do Senhor que nos diz: a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, em tempo de discordância, nós temos que ter uma palavra branda, amável. A palavra traz para a gente toda a recomendação, e como diz pastor Norma, a ética cristã está aqui, está aqui. Não tem o que fugir. Como eu devo me comportar? A resposta está aqui. A resposta está aqui. A gente pode ter trazido uma maneira didática de apresentar esse tema, a ética cristã, no mundo digital, porque a gente é professor e, afinal de contas, um dos nossos trabalhos é tornar o conteúdo didático. Mas a única resposta para essa pergunta é: obedece. Obedece a palavra. Outra forma, o que a gente tem que fazer para se posicionar? Responsabilidade relacional. Considerar o impacto no outro. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, a palavra, capítulo 2, versículo 4, a palavra nos constrange. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. O outro, a interação, a relação, o impacto que eu vou gerar no outro. Eu não vou falar tudo o que eu quero falar, porque o outro merece ouvir na minha perspectiva. Eu preciso pensar no que o outro vai sentir com aquilo que eu vou comunicar. Então, como avaliar as interações e os conteúdos? Primeiro, está refletindo Cristo? Aquele conteúdo está refletindo Cristo? Aquele conteúdo é verdadeiro? Ele é necessário? É bondoso? É edificante? Põe essas 5 perguntinhas do lado ali, do seu dispositivo que você vai usar no mundo digital. E aí, quando você for se posicionar, você pensa nessas 5 perguntas. Eu vou comunicar isso. Aquela palavra, aquela atitude, vai honrar a Deus? A imagem e semelhança que eu sou, está refletida? A fonte é verdadeira? Ou eu estou só aproveitando que os algoritmos estão me entregando só o que eu quero ouvir, só o que eu quero ver, e eu estou reproduzindo isso sem conferir? Isso é sério, queridos. Em tempos de inteligência artificial, nós ouvimos ontem o pastor Henrique, em tempos de inteligência artificial, nós temos que nos preocupar. Eu tive uma experiência que me causou um estranhamento muito interessante, que foi me ver falando em outras línguas que eu nem conheço, com a inteligência artificial. E eu tive dificuldade de dizer que não era eu. Eu gravei um vídeo meu, falando em português uma frase. E a IA me trouxe falando em alemão, falando em polonês, falando em japonês. E a boca mexia igualzinho, e era a minha boca. Porque você conhece o seu corpo, o seu rosto. Então foi muito estranho. Então a gente tem que ter moderação, ter discernimento. Aquilo que eu quero publicar é realmente necessário? Eu só estou querendo contribuir com uma linha de pensamento, eu só estou querendo reforçar uma teoria. É necessário que eu publique aquilo, que eu comunique aquilo? Em relação à bondade, o amor é nosso maior mandamento. Inclusive, para a norma, o princípio ético do absolutismo qualificado, ele é qualificado pelo amor. O nosso comportamento ético precisa considerar o maior dos valores, que é o amor. Então, aquilo ali é ataque, é sarcasmo, é um comentário crítico a uma outra pessoa ou a um outro pensamento? Eu vou ganhar o que com aquilo ali para honrar o Senhor? Vai edificar onde? Quem vai ser edificado? Tem momentos, nós vamos ver isso, que é tempo de calar. Quando você não consegue responder conforme a vontade de Deus, essas interações, é porque aquela interação ela não deve ser realizada. E aí a gente tem um mundo digital que incentiva uma série de ações e reações impulsivas e o nosso posicionamento frente à palavra. Eu vou
depois pedi a Fernanda para me fazer a gentileza de compartilhar em algum grupo com o pastor Joel, para que ele compartilhe, ou com a Márcia, essa apresentação, que ali tem algumas reflexões que é importante da palavra. Não vou ter oportunidade de ler todas as passagens com vocês, mas elas têm umas referências ali importantes, para que a gente se posicione, né, nesse tempo que vai ser desafiador, né? A reação impulsiva é, vem uma postagem, ou vem uma mensagem no WhatsApp, eu rapidinho vou lá e me posiciono. Eu sou impulsiva, eu reajo rapidamente, eu não reflito. Qual é o posicionamento cristão? Pensar antes de responder. Até porque eu tenho que me posicionar em termos de quem eu sou, como é que aquela minha mensagem vai impactar as pessoas, e o que elas vão falar de Jesus a partir disso. Porque você quer aí uma coisa que o mundo gosta, é dizer assim, nossa, mas ela não é seguidora de Jesus? Está aí um momento que as pessoas que não creem no Senhor gostam. Quando a gente erra porque erramos, e o nome de Jesus é que é envergonhado. Aquela nuvem de testemunhas sobre as quais a gente falou, ela não está preocupada com o que a Roberta vai fazer, se ela vai agradar ou não vai. Ela está preocupada em falar. A Roberta, que se diz serva de Jesus, cometeu algo que não reflete Jesus. E aí envergonha o nome de Deus. O mundo quer que você busque sempre vencer o debate. E é difícil, gente, estou aí, eu vou falar uma confissão. Essa é difícil para mim, viu? Porque eu tenho algumas formações de base, entre elas duas que são difíceis, sabe, pastor? Comunicação e direito. Realiza, pastor. Comunicação e direito, e a pessoa está num debate. O que ela quer? Falar e vencer o debate. Só que não é isso que eu preciso fazer. Isso é difícil para mim, tá? Eu preciso buscar edificar. Tem hora que eu tenho que me calar. Tem hora que eu vou tentar levar o outro a refletir. Mas se aquilo não for possível, vencer o debate não pode ser o meu objetivo. Usar ironia, agressividade, isso não edifica. A gente tem que manter o respeito, embora discordantes. Quantas vezes nós discordamos em todos os ambientes nos quais a gente está ali lidando, interagindo? A gente não discorda só de quem não pensa como nós, não. A gente discorda até de quem pensa como nós. A gente discorda do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso filho, dos nossos pais, do nosso vizinho, do síndico do prédio. A gente discorda do colega de trabalho. Mas a gente tem que manter o respeito, porque essa é a postura de um cristão. Outra coisa, queridos, compartilhar sem verificar. E aí, não é uma questão de etarismo, tá? Mas é muito comum as pessoas que são mais velhas, até porque é mais difícil identificar que aquilo é uma IA, por exemplo, ou é mais difícil identificar que aquilo é nitidamente uma edição. Recebe uma coisa e compartilha com uma facilidade. A minha mãe faz tanto isso, e eu tenho que falar, mãe, isso não é verdade, para mãe, deleta dos grupos. Gente, quantas vezes eu saio correndo e vou lá na casa dela para poder deletar as coisas que ela acabou de postar. Ela mora perto. Por quê? Porque ela acha um absurdo o que ela viu e quer dar comunicação àquilo a qualquer custo. É um dispositivo tão interessante essa geração, até por a questão dos dispositivos serem feitos mesmo de acesso muito fácil, é inclusivo. É muito fácil para uma pessoa mais idosa ter acesso ao celular, por exemplo, ao WhatsApp. Então, recebeu, acreditou, passou, né? É uma bomba. E quando se trata de política, então, queridos, olha só, aí isso vira um enxoval de coisas. A gente tem que verificar antes de compartilhar. Parece fidedigno demais. Na hora que você se vir falando japonês, você vai entender o que eu estou falando. É desesperador. Agir movido por emoção imediata. Está vendo aqui, ó, isso aqui que eu acredito, aí sai bombardeando todo mundo com aquela informação. Tem que ter domínio próprio. Tem temas sensíveis que vão fazer com que você tenha conflito. Como nós vimos isso acontecer nos últimos tempos no Brasil, no contexto político. Como vimos amigos desfazendo amizades, familiares que não se falam mais. Valeu a pena vencer o debate? Valeu a pena apresentar o que você acredita? Muitas vezes é tempo de se calar ainda quando você está com a razão.
Então, o mundo digital incentiva que a gente reaja, mas o Evangelho nos chama a refletir. O mundo digital incentiva que a gente se exponha. O Evangelho nos chama a edificar. Afinal, somos imagem e semelhança de Deus. E se nós refletimos a imagem de Deus, também a sua vontade, nós não somos nós mesmos, nós representamos ao nosso Deus. Então a gente não pode se dar ao luxo de ir pela própria carne e querer vencer as discussões desse mundo na nossa própria carne. Como é que a gente então discorda com respeito? Eu vou trazer aqui daqui a pouco, hein? Você vai gostar. Como é que a gente discorda com respeito? Falando a verdade com amor, fale a verdade de Cristo, mas sempre com graça e mansidão, e evite ataques pessoais ou palavras que ferem. Eu vou trazer uns exemplos práticos aqui de umas frases, como a gente pode se posicionar lá embasada no pastor Norman, tá bom? Ouvir para entender. Primeiro a gente ouve. Seja tardio em irar-se, tardio em manifestar-se, tardio em falar de forma impulsiva. Vamos ouvir. Também é uma outra coisa que eu tenho muita dificuldade, mas que a palavra que Deus trouxe aqui hoje não é para você, irmão, é para nós. A minha oração não foi, Deus, por favor, me capacita para eu ser assim, fantástica, para eu falar tudo que eu sei, para eu pegar o conhecimento que eu tenho. Não, Senhor, me usa, me cala, fala para o teu povo, do qual eu faço parte. Então as coisas também são difíceis para mim ouvir, né? Entre elas, ouvir para entender. Quando alguém começa a falar, eu já fico pensando assim, é assim que eu vou falar. Não presto nem atenção, pastor. Já quero logo, debate. Vencer o debate. Está vendo aí? Em nome de Jesus, o Senhor tem que me libertar disso, em nome de Jesus. Outra discordância com respeito, foco na reconciliação. Se você está em discordância, o foco do cristão é reconciliar. Vem para perto de mim, não é afastar. Mesmo em meio ao desacordo, o objetivo do cristão deve ser a manutenção da paz e a unidade do corpo. E eu volto a falar, irmãos, quantos de nós perdemos pessoas queridas, porque a nossa língua, como diz o adágio, não coube dentro da boca. E a palavra diz em provérbio, né? A nossa língua precisa ser controlada. É dali que sai a raiz de todo mal. Não pode sair uma palavra de maldição do mesmo lugar que sai a bênção. A gente diz isso sempre aos nossos filhos, né? Priorizar relacionamentos, as relações valem mais do que a razão. Busque edificar e manter pontes e não destruí-las com uma discussão online, ainda mais online, né, gente? Quando a gente está atrás daquelas telas, computador, a tela do... Parece que a gente pode fazer tudo, né? Dá uma coisa tipo, eu tenho superpoderes, eu falo mesmo. Não pode ser assim. A gente precisa discordar, mas com respeito. Qual que é o problema ético de compartilhar? Quando eu falo compartilhar aí, leia também, comentar, curtir. Por quê? Quando você compartilha, você só está aumentando o espectro da comunicação. Mas quando você comenta, você dá oportunidade também para se expor, se posicionar. Quando você curte, você também faz com que o outro interprete. Lembra que a carta de Romanos diz que nós temos, que nós somos, que nossa vida é uma carta para que seja interpretada, seja lida? Nós temos cartas, as nossas vidas são cartas, e as pessoas estão o tempo todo lendo e interpretando essas cartas. No ambiente digital, gente, há essa tendência de compreender o compartilhamento como algo que é tranquilo, é leve, eu estou compartilhando. Tem uma série de responsabilidades em cima disso. E aí, do ponto de vista jurídico, já que a Marcinha comentou a respeito dessa minha formação, você, quando compartilha uma informação que não é verdadeira, ou que causa discriminação, ou que qualquer outra coisa em relação a um terceiro, você não pensa no cuidado do próximo, com o próximo, você está cometendo um ato ilícito. Se você compartilha um ato racista, você é tão racista quanto aquele que cometeu o ato. Se você compartilha um ato misógino da mesma forma, preconceituoso com a pessoa com deficiência do mesmo jeito, então compartilhar significa ser coautor, corresponsável com aquilo que está ocorrendo. Do ponto de vista ético, compartilhar é tomar posição. Você toma posição pública quando você compartilha.
Você influencia outras pessoas. Lembra os seus amigos? Que também tem amigo? E que também tem amigo? Você vai influenciando todas as pessoas. Até porque quando você é amigo do outro que é amigo, e você compartilha e ele curte, o algoritmo fala o quê? Aí ele também gosta. Aí compartilha com ele, com os outros amigos dele, e aquilo vai ganhando a proporção. Aí depois você, inocente, acha que todo mundo pensa igual a você. Todo mundo quem, cara pálida? Todo mundo quem é igual a você. Claro. Você tem 10 amigos são da Igreja da Glória. Você compartilha uma coisa que vocês têm o mesmo valor, o valor é comum aos membros da Igreja da Glória. Todo mundo está pensando igual. Então realmente está tudo certo. O problema é que talvez uma outra igreja, uma outra denominação ou um outro círculo social que não esteja entre cristãos, as pessoas pensam de outra forma. Então o seu mundo não é em torno de você e dos que pensam como você. Compartilhar é participar da circulação de uma mensagem e contribuir para os seus efeitos. Lembra que uma das coisas que a gente tem que refletir a respeito do cuidado com o outro? O que a minha ação causa no outro e no mundo? Isso é ética. Eu tenho que refletir sobre isso. Quando você expõe num compartilhamento uma determinada pessoa que está cometendo uma determinada coisa, eventualmente, supostamente é ele, não é uma IA, não é uma construção, você está expondo aquela pessoa. Tem que tomar cuidado. Recentemente, foi viralizado aí um pai, eu estou falando porque é da minha área, né, a área de inclusão, um pai tentando deixar o seu filho na escola, e a criança estava tendo uma crise muito grande. E alguém gravou o pai, o filho, a crise. Não gravou contexto, não conhece contexto, não sabe nada. E viralizou. E qual foi a perspectiva que as pessoas tiveram daquele pai? Um pai que não tem amor, um pai relapso, um pai desatencioso com a criança, que quer fazer a criança entrar na escola a qualquer custo, que eventualmente pode ser agressivo. A história era outra. Aquela criança é uma criança com TEA, de nível de suporte 3, que estava tendo uma crise por causa do barulho das crianças, e não por causa do pai deixar na escola. A crise sensorial. Mas depois de viralizar o vídeo, é claro que o direito de resposta não viralizou, porque aquele pai foi chamado pelo conselho tutelar, e a escola também, para apresentar os motivos pelos quais aquela criança estava fazendo aquele escândalo na porta da escola. Cuidado, queridos. Aquele pai foi exposto, aquela criança foi exposta. Inclusive as primeiras publicações nem borravam o rostinho da criança. Uma criança menor de idade estava sendo exposta também. Então a gente tem que tomar cuidado com o compartilhamento. Compartilhar é uma forma de ação moral. E sabe o que acontece? Lá em Gálatas 6:7, o que o homem semear, isso também colherá. Quando você compartilha, você está semeando. Você está semeando. Pode semear a bênção, mas também pode semear a exposição, como esse exemplo que eu trouxe para vocês. Ah, mas eu não tinha intenção. Mas você compartilhou. Edificou quem? Você compartilhar um pai e uma criança tendo uma crise na frente da escola? Edificou? É para honra e glória do Senhor que você fez isso? Não, porque eu me revoltei. Sabe? A gente se apodera de uma coisa assim, sabe, social, que absurdo esse pai, e aí tem aquela coisa, temos homens aqui, e infelizmente a nossa sociedade, uma sociedade que entende a figura paterna de uma forma tão errada. O pai sempre é aquele que não quer saber dos filhos, não dá atenção aos filhos, não cuida dos filhos. A gente, inclusive, quando um pai leva na escola, olha que coisa bonita, o pai que está levando na escola, como se isso fosse algo assim, fantástico. Sabemos que o nosso pai é o espelho dos pais da terra. E o nosso pai é amoroso e carinhoso, ele cuida da gente. Então não pode surpreender a nós um pai dedicado, né? Então a gente não pode compartilhar, porque isso é uma forma de semear. Então critérios para a gente compartilhar. Compartilhar, comentar, curtir, tá? A partir da ética cristã, o cristão não precisa se abster totalmente, mas deve submeter o compartilhamento a critérios. Ele não precisa e nem deve. Vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho, mas a gente não deve se abster dos temas seculares. A gente está no mundo, queridos. Não podemos fechar essa porta, viver nessa bolha.
E o que é tema secular a gente não se envolve, afinal a gente não quer conflito. Está errado. Nós temos critérios éticos para nos posicionarmos diante de todos os temas seculares. Os critérios éticos estão aqui. Se passar no crivo, você deve se posicionar. É verdade? Eu verifiquei. Isso é verdadeiro? Isso edifica. Lembra que eu vou mostrar uma identidade de Jesus. Isso está edificando as pessoas? Eu estou respeitando o próximo, ou seja, eu estou impactando a vida do outro de maneira respeitosa? Que tipo de ambiente está me ajudando a construir isso que eu estou publicando, compartilhando, comentando? Isso aproxima ou afasta as pessoas de Cristo? O meu posicionamento como alguém que é cristão, seguidor de Cristo, está afastando quem não conhece o meu Cristo? Ou está aproximando para que conheça aquele Cristo como eu conheço? São os critérios, parâmetros, para você entender se aquilo é para ser compartilhado, ser curtido, ser comentado ou não. E quando a gente está falando de compartilhamento das questões da política? Esse ano, a gente já vai começar, já está começando, mas vai começar novamente aquele histórico que nós vivenciamos dois anos atrás, 4 anos atrás, enfim, 8 anos atrás, que nós, enquanto cristãos, precisamos nos posicionar, precisamos mostrar uma nova via, uma via do diálogo, do respeito, da comunicação, do amor, especialmente em contextos polarizados, como é o nosso contexto, mas não é só no Brasil, em muitos lugares do mundo nós estamos vendo uma perspectiva de polarização política. O compartilhamento pode envolver conteúdo distorcido ou incompleto, ataque pessoal e desqualificação, estímulo à divisão e reforço de narrativas simplicistas ou simplificadas. O algoritmo, querido, vai entregar para você aquilo que você quer. Se você tem afinidade ideológica com o político A ou B, e pesquisou qualquer uma das vezes, ou você falou, ou você comentou, ou curtiu, ou assistiu a respeito daquele político, tudo a respeito do contrário vai vir para você, sempre ridicularizando, descredenciando, desqualificando aquele político. E aqui eu não estou fazendo plataforma dizendo que um ou outro é bom. Nós vamos ver onde é que está a nossa referência daqui a pouquinho. Mas você não pode desconsiderar o fato de que o algoritmo vai fazer entrega para você apenas de desqualificação do candidato oposto ao que você está apoiando, aquele que você tem uma ideologia contrária. Algumas das vezes vão editar falas desse político, outras das vezes vão criar na inteligência artificial aquele político falando uma coisa que você é totalmente contrário, vão ridicularizar aquele político e você vai se empoderar, está vendo aí como é que eu tenho razão? E vai sair por aí compartilhando e comentando e curtindo esse tipo de postagem. Tem que tomar cuidado. Cadê o crivo da verdade, da edificação, do testemunho, do como é que isso vai impactar a vida do outro? É necessário? Aquelas perguntas, é necessário que eu faça isso? Roberta, é. É porque as pessoas têm que ver quem é esse político. Tem formas de você fazer com que o outro reflita, que não seja enfrentando ou compartilhando situações esdrúxulas que aquele político está envolvido. Lá em Provérbios a gente faz uma interpretação a respeito do ouvir, né? Responder antes de ouvir é um ato tolo, né? É um ato tolo. Da mesma forma, sair compartilhando antes de refletir, de pensar, de discernir, também o é. Compartilhar antes de verificar, também é um ato tolo. Um exemplo prático aqui, ó. Como é que eu vou ser impulsiva? Um ataque político, um vídeo do político que eu discordo da ideologia dele, discordo dos valores que ele representa, porque não refletem os meus valores, e aí eu vou e reposto o vídeo dele e coloco a legenda assim, ó, isso aqui mostra bem quem é essa pessoa, que vergonha. Alguns colocam assim, vergonha de ser brasileiro, vergonha de ter um povo que vota nesse infeliz. A gente se manifesta, afinal a gente está no anonimato, mesmo por trás das telas, ou mesmo logados e identificados, quem sou eu diante de milhares e milhares e milhares de pessoas?
Qual que é o problema dessa postagem? Eu estou julgando o outro. Lembra que a gente já aprendeu que ai daquele que julga? Ai daquele que julga. Até porque, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Então não julguemos, porque com a mesma medida que julgamos, vamos ser julgados. Reforça o conflito, irmãos. Irmãos, a política polarizada já vai dar conflito suficiente. Se nós não nos dispusermos a ser sal da terra e luz do mundo, nós vamos ver uma sociedade cada vez mais implodindo e explodindo na nossa frente. Cabe a nós a postura de equilíbrio, de discernimento, longanimidade. Não edifica também essa postagem exemplificada aí. Não está edificando em nada. Não está levando ninguém a refletir. E eu estou testemunhando um Jesus que não julga, que não aponta, que diante do erro faz com que os indivíduos reflitam. Muitas vezes a partir de parábolas. A gente aprende com Jesus a partir de parábolas. Jesus caminha com as pessoas que ele discipula. Ele não discipula com uma palavra e pronto. Jesus caminha com aqueles, ou seja, é a vida dele que é a testemunha para que os indivíduos sejam discípulos. É a minha vida que você vê. Quando você se comporta assim, você não está demonstrando que você é cristão. Você poderia compartilhar o mesmo vídeo e se posicionar. Esse tema envolve questões importantes para a sociedade. Tenho buscado analisar com responsabilidade e à luz dos valores que orientam minha fé, como justiça, respeito e cuidado com as pessoas. Por isso tenho uma posição definida. Precisamos combater essa conduta. Você não está se calando diante daquele vídeo que eventualmente é um vídeo que mostra corrupção ou que mostra um posicionamento de um valor que está sendo afrontado, um valor seu, o valor família está sendo afrontado, ou o valor dignidade, o respeito, a justiça, a tolerância, está sendo desrespeitado por aquele vídeo que você já verificou que é verdadeiro? Sim. Não é uma edição de um contexto, não é um IA que construiu, é verdadeiro. Aí você pode compartilhar. E deve se posicionar. Mas sem que a gente reflita uma imagem que não é de Jesus. Porque eu não vi Jesus passando a mão na cabeça de nenhum indivíduo que estava errando na Bíblia. Eu desconheço essa passagem. Então você não precisa também fingir que está tudo bem, que aquela conduta está correta. Se você deseja se posicionar, deve fazê-lo, mas sempre pensando na perspectiva do que a gente está discutindo aqui hoje. Só que em alguns casos a melhor opção é não compartilhar. Que casos são esses? Não, eu achei que estava para frente, mas vamos lá. Que casos são esses? Quando a gente não vai edificar, quando a gente não vai fazer o outro refletir e nós só vamos trazer a discórdia, o conflito, o questionamento. Aí é melhor o silêncio. Quais os princípios que a gente vai aplicar ao comportamento de compartilhar nesse tempo que a gente vai vivenciar no Brasil? Que vai ser um tempo de muitos conflitos, queridos. E a gente já sabe que um ataque muito direcionado para nós vai vir. Os cristãos vão ser um ponto-alvo. O drone quer atacar a gente, mas não é novidade. Para mim não é, e nem para vocês que têm 75 anos de igreja, da glória, né, pastor? Não pode ser uma novidade para uma igreja de 75 anos que nós vamos ser atacados, que nós vamos ser oprimidos, que nós vamos ser ridicularizados, que nós vamos sim, mas no nome do Jesus, no nome daquele Jesus que é aquele que nós servimos, nós já somos vitoriosos. Quais são os princípios? Verdade e justiça, amor ao próximo, unidade e paz, respeito às autoridades e testemunho público. Queridos, independente de quem seja, o político, a base ideológica, se ele é uma autoridade, a palavra diz que nós temos que respeitá-lo. Isso é difícil, não é fácil, muitas vezes não é fácil. Você discorda do síndico do seu condomínio, ali ele é uma autoridade, pastor, porque ele foi eleito para aquelas pessoas, para que ele seja o administrador daquele condomínio. Você pode desrespeitar porque você não concorda,
Eu estou falando do mundo aqui, micro, mas as nossas grandes autoridades discordam por algum motivo da postura que o pastor adotou em determinada situação. Decidiu uma coisa para a igreja que eu não concordo. O meu papel é orar pelo pastor. Eu não posso enfrentar, eu não posso abrir minha boca e sair de banco em banco dizendo que eu não concordei com o pastor Joel. Irmãos, é muito difícil porque a gente faz isso. Quantas situações a gente vivencia de autoridade, que a gente discorda da decisão, discorda do posicionamento. Mas a palavra é clara para nós, que toda autoridade vem de Deus. É permissão de Deus. Então a gente precisa ter todos esses princípios como base da nossa conduta no compartilhamento político. Quando eu falo no compartilhamento aqui, eu vou para além do mundo digital, porque a gente está tratando do mundo digital, mas o mundo físico também, porque às vezes você arruma conflito com as pessoas no mundo físico, você nem espera no mundo digital, não. Você chega na escola, alguém fala uma coisa, você não discorda, você vai lá e pá. No condomínio fala a mesma coisa. Você está discutindo, às vezes você está conversando, você vai tomar um café com as amigas, aí ela vai e fala do político, você vai e pá. Porque afinal, você tem um monte de informação que ela não tem a respeito da ideologia que você concorda. Ou talvez que você menos discorde, né? Vamos dizer assim, que talvez seja mais apropriado. Então, quando a gente não vai compartilhar, e essa vai ser a nossa melhor decisão, nem sempre a gente tem que se posicionar. Vai ter um tempo de calar também, né? Quando a gente tem que se calar? Quando não há certeza da veracidade daquela informação, daquele vídeo, daquele áudio. Se não tenho certeza, eu tenho que me calar diante daquele fato, daquele vídeo. Quando o conteúdo é agressivo, ainda que verdadeiro, se ele for agressivo, não combina com o testemunho de um servo. Você lembra que você é imagem e semelhança? Jesus não se posicionou com agressividade, com desdém, conflituosamente aqueles que estavam errando. Quando gera mais divisão do que reflexão. Se você for levar o outro a refletir, muito bom, mas se você for aumentar o bolo das pessoas que estão brigando para ver quem é mais forte, você está naquela perspectiva de vencer o debate. E isso não reflete a vontade de Deus. Também, se aquilo que você for se posicionar não contribui para o bem, não faz sentido. Porque a gente tem que buscar sempre o impacto do bem na vida do outro e do mundo através das nossas ações. O cristão pode, ele está no mundo. E muitas vezes ele deve se posicionar politicamente. Isso é uma dúvida que acontece muito. Essa aí é política não é para mim não. Isso aí é, eu sou cristão, sou servo, sou membro da primeira igreja Batista da Glória, não posso me envolver nesses problemas políticos. Jesus já disse que a gente está no mundo. O mundo não vai influenciar a gente não, é a gente que tem que influenciar o mundo. Como é que eu influencio o mundo? Interagindo com o mundo. Como é que eu sou sal da terra e luz do mundo? Estando no mundo. E aí eu tenho que me posicionar, porque a política é um tema secular. A gente costuma falar isso aqui no banco da igreja, ouvir do pastor, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Temos que influenciar o mundo, ser sal da terra e luz do mundo. Em certa oportunidade, essa minha filha, com cerca de 12, 13 anos, tinha uma amizadezinha que não estava me agradando muito. Eu achei que aquela influência não estava muito boa. E aí eu fui questioná-la, dizendo que não queria, né, que eu achava que não era o caso, porque os valores eram muito diferentes, bababá. Sabe o que ela me respondeu? Uai, mãe, como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo? Você quer que eu seja luz aqui dentro de casa? Eu tenho que ser luz para quem não conhece Jesus. Pode confiar na educação que você me deu. Difícil, né? Por quê? Porque é verdade. A gente está no mundo, mas a gente não quer se envolver com as coisas do mundo. Mas a gente faz parte desse lugar, e é o nosso papel fazer com que as pessoas vejam a diferença que existe naquele que crê em Jesus Cristo, que segue a Jesus Cristo. O cristão não transfere sua esperança para estruturas humanas, isso é muito forte. A gente foi associado, enquanto cristão, a uma ou outra base ideológica política, que muitas vezes não reflete aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, que muitas vezes se desassocia daquilo que Cristo tem como imagem.
mas as pessoas criaram uma polarização para ridicularizar os cristãos. Porque associam os cristãos a uma postura de um político A ou B, ou ao apoio de um político A ou B, e aí a gente acaba transferindo as nossas esperanças para o político A ou B, se posicionando, enfrentando de peito, e muitas vezes as condutas não são as de Cristo. Então, queridos, nós precisamos, enquanto sujeitos sociais, nos refletir e nos posicionar com os valores dos quais, os valores dos quais a gente acredita. E a partir daí, a gente lembrar que a nossa esperança está em Deus, que é Deus que tem que ser idolatrado, que é Deus a quem a gente consagra toda a nossa devoção, toda a nossa inspiração, toda a honra e toda a glória, a Ele, somente a Ele. Não nos deixemos ser confundidos, porque esse mundo está querendo confundir a gente, como se nós fôssemos todos sujeitos que não pensam, sujeitos irracionais, sujeitos que não veem nada e que seguem uma ideologia A ou B a qualquer custo. Todas as ideologias vão ter um campo que vai agradar os nossos valores e outro que vai afastar aquilo que a gente acredita. E aquela ideologia que mais se afina com você, porque você não tem alguém que reflete exatamente todos os valores, esse alguém, inclusive foi crucificado e morto, e a gente está no tempo da Páscoa, relembrando esse tempo de Jesus, aquele que reflete os nossos valores não pode nos representar aqui. E é Ele que representa a nossa esperança. Não briguemos, não criemos discórdia por conta de pessoas falhas como nós, que têm valores muito distantes, todos eles, daquilo que a gente crê. Todos eles. Alguns querem acabar com instituições que são muito caras para nós. Então a gente é obrigado a se filiar em alguma coisa que não quer acabar. Mas isso não faz de nós vaquinhas atrás de uma verdade que parece absoluta. Nós não somos isso. Para que a gente seja ridicularizado pelas ações desse político ou do outro político. Porque aí quando eles erram, aí um monte de evangélico atrás dele. Cuidado, o seu posicionamento ele é social, ele não é pessoal. Você tem valores que não são daquele indivíduo que ele defende, são valores que vêm aqui, esse é o único lugar que você encontra o seu valor. O seu princípio está aqui. É difícil a gente decidir se posicionar num mundo quase de imposicionáveis, porque a gente não consegue se posicionar diante das nossas representações. E aí a gente afasta o que é menos mal. A gente afasta o que é mais mal, vamos dizer mais mal no sentido aí, se erradamente aí o português aqui é pior, mas tudo é mal. Tudo reflete um pensamento que não está refletindo Jesus. Não está, queridos. Não se enganem. O nosso compromisso é ético e por isso a gente tem que se posicionar. Mas posicione-se com os seus valores e não a favor de um ou outro. O seu valor é inegociável, está aqui. Mas sua esperança está em Jesus. Quem que vai ser a autoridade máxima do executivo desse país no ano que vem? Quem Jesus escolher. Você tem o seu voto, é um direito como cidadão. Agora, os seus valores é que tem que ser defendidos, e não um político ou outro político. É assim que eu penso. E isso é um pensamento meu, embasado naquilo que eu estudo a respeito da ética cristã. Tomar cuidado. Eu já tive oportunidade de ser confrontada em um determinado momento da minha vida cristã. Eu tive a oportunidade de me posicionar a respeito de se eu queria ou não que determinada pessoa do meu entorno se disponibilizasse ao pleito político. E eu disse, não quero ninguém. Não, política é tudo, não quero. E um tempo depois, eu questionando algumas decisões da nossa Casa Legislativa aqui no Espírito Santo, uma pessoa virou para mim e falou, mas você não disse que a pessoa que podia te representar não devia? É claro que quem vai decidir pelas leis é alguém que não tem os seus valores. Você não quer que ninguém que tenha seus valores vá para lá? Falei, caramba, difícil. E aí? É muito complexo.
Nem todo debate a gente precisa enfrentar de pronto. A gente pode refletir, pode se afastar, pode se posicionar. O silêncio pode ser uma escolha. E quando o silêncio é uma escolha? Quando? Quando ele vai trazer contenda. Quando a falar traz contenda, o silêncio é uma escolha. É prudente. O cristão deve participar do debate, mas não reproduzir seus excessos. É sobre isso que eu estava falando agora. Participe sim, posicione-se sim, diga quais são os seus valores e como eles precisam ser respeitados, sem que você reproduza os excessos, ou seja, como os indivíduos se posicionam, afinal de contas, não tem ninguém que te representa lá, porque aquele que representa os seus valores já foi crucificado, foi morto, ressuscitou, não é verdade? O cristão não compartilha apenas informações, ele compartilha valores, visões de mundo e testemunho. Por isso, antes de compartilhar, ele precisa discernir, não apenas se concorda, mas se aquilo reflete Cristo. Não importa o que você concorda ou não concorda, importa, irmão, se aquilo é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O que suas redes estão multiplicando? Você está sendo luz? Ou está sendo conflituoso? Eu trouxe alguns casos práticos, mas pelo andar do horário eu só vou vou só resumi-los para vocês. Algumas oportunidades de, quando você lida com desinformação, ao invés de você repostar e sair criticando, você deve conferir se aquilo realmente é uma coisa verídica, né? Quando você recebe alguma crítica, ao invés de você combater aquela crítica com outra crítica, ou combater aquela crítica em relação a desconsiderar o sentimento do outro, você deve compartilhar um pensamento de amor, compartilhar uma perspectiva de se posicionar como alguém que está aprendendo com os seus próprios erros. Quando você tem uma discussão política, você precisa se posicionar mostrando os princípios da Bíblia a respeito da política, que a gente acabou de tratar. E evitar o dissenso, evitar as discordâncias sem respeito. Os valores estão invertidos, a gente acabou de falar. Só que a gente tem um testemunho e esse testemunho tem que estar firme. A nossa sociedade inverteu todos os valores. Eu tenho ouvido as pessoas falando assim, parece que o certo virou errado, e o errado virou certo. As pessoas mais velhas também estão percebendo isso e têm falado bastante. Tudo que era certo agora é errado, e tudo que era errado agora é certo. Em todas as situações seculares. O que a gente vai lembrar? Que nós vamos continuar, enquanto cristãos, sendo perseguidos, sendo ridicularizados. Sim, vamos continuar. Só que temos que nos manter firme. Nossa vida vai sustentar esse discurso. É a nossa vida. Seja testemunha de Jesus, seja imagem e semelhança de Jesus. Antes de falar, viva o que você prega. Viva. O cristão é chamado para refletir essa imagem e semelhança de Cristo. Então, já estamos caminhando para o final. Como é que você vai decidir o que você vai ou não compartilhar, comentar e curtir? Isso que estou prestes a publicar reflete Cristo? Edifica outra pessoa? Contribui para que a verdade, o amor, a bondade sejam refletidas nesse mundo? E o papel do Espírito Santo é esse. É nos guiar para termos discernimento, é nos confrontar com o nosso próprio pecado, nosso próprio erro, e é nos capacitar. O Espírito Santo está conosco. Nós sabemos que Jesus deixou o Espírito Santo aqui conosco, para nos convencer do nosso próprio pecado, nos dar discernimento para nos posicionar diante das dificuldades da nossa vida, e nos capacitar para viver uma vida que seja testemunho muito mais do que a nossa fala, o nosso discurso. A nossa missão digital é sermos uma identidade em Cristo, ter responsabilidade ética, tudo que a gente falou aqui, discernimento constante, ser sal e luz do mundo digital, fazer uma contemporaneização da palavra, que o mundo que a gente tem que ser sal e luz também é o mundo digital.